Meus amados irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa manhã é um motivo de muita alegria estarmos reunidos aqui, primeiramente em nome do Senhor, com o privilégio de pregar a palavra de Deus na presença do nosso professor, que eu particularmente sou muito grato por tudo que ele fez por mim aqui no seminário, por todos nós, e também por cada um de vocês, que ao longo da caminhada têm sido excelentes amigos, companheiros que têm me ajudado muito nessa batalha. Agradeço também a minha esposa amada, que está presente, os amigos, do seminário. E sem delongas, meus irmãos, vamos abrir as Escrituras no livro de Jeremias, capítulo 13. Livro do profeta Jeremias, capítulo 13. Eu vou estar lendo os versículos de 1 ao 11. O texto diz assim: Assim me disse o Senhor, vai, compra um cinto de linho e põe-no sobre os lombos, mas não o metas na água. Comprei o cinto segundo a palavra do Senhor e o pus sobre os lombos. Então, pela segunda vez, me veio a palavra do Senhor dizendo: toma o cinto que compraste e que tem sobre os lombos, dispõe-te, vai ao Eufrates e o esconda-o ali na fenda de uma rocha. Fui e escondi junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Passados muitos dias, disse-me o Senhor: dispõe-te, vai ao Eufrates, toma o cinto que te ordenei escondestes ali. Fui ao Eufrates, cavei e tomei o cinto do lugar onde o escondera. Eis que o cinto se tinha apodrecido e para nada prestava. Então me veio a palavra do Senhor dizendo: assim diz o Senhor, deste modo farei também apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Este povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração e anda após outros deuses para o servir e adorar. Será tal como este cinto que para nada presta. Porque como o cinto se apega aos lombos do homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo e nome e louvor e glória, mas não me deram ouvidos. Vamos orar brevemente mais uma vez. Senhor Deus soberano, estamos diante da Tua palavra. Que o Senhor possa iluminar o nosso entendimento, nos ajudar a compreender o texto, guardar essas palavras no nosso coração e praticá-las no nosso viver diário. Nós te pedimos, Pai, porque somos completamente necessitados de Ti, tanto no pregar quanto no ouvir. Esteja conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. A pose do pavão é curiosa. Barriga para dentro, peito para fora e ar de quem domina, então, o ambiente. Já os primatas, após derrotarem o rival, erguem o queixo e põem as mãos na cintura, num ângulo de 90 graus. Esse comportamento, segundo os observadores do mundo animal, evidencia soberba. Os pesquisadores da Universidade British Columbia dizem que a soberba não está restrita aos animais, mas também presente na biologia humana, com o intuito de intimidar os rivais. Cientistas da Syracuse University falam que se trata de uma anormalidade hormonal.
o Departamento de Psicologia do Hospital das Clínicas de São Paulo diz que são reações decorrentes da má construção do caráter. O núcleo de psiquiatria da mesma instituição sugere diferente. É resultante de danos nos impulsos cerebrais. E a Associação de Psicanálise Internacional julga que certo grau de arrogância, altivez, deve ser recompensado. Meus irmãos, a maioria das ciências humanas tratam a soberba, a altivez como um sentimento natural propício ao homem e que a autossuficiência demonstra evolução. Diferentemente do testemunho aqui das Escrituras que testificam que a soberba é um estado de pecado terrível do homem contra Deus e ao próximo, que geram atitudes e consequências lastimáveis, um pecado castigado por Deus, principalmente em relação ao seu povo, quando dele se afasta. Em certos momentos da história, Deus chamou profetas para alertar, exortar e guiar o seu povo de acordo com a sua vontade. O livro de Jeremias, que nós abrimos aqui, é um livro profético, escrito por ele e por seu porta-voz, Baruque. Foi escrito com o propósito de proferir juízo contra um povo infiel que havia quebrado a aliança com Deus, sendo isso necessário para garantir e estender a sua bênção a um remanescente, o remanescente de Israel, livrando-os do cativeiro e restaurando a nação. Ele não está em ordem cronológica, como outros livros, mas compilado por temas lógicos em 3 partes. A primeira, Jeremias é chamado para ser um profeta de juízo contra as nações, contra uma nação endurecida. A segunda, os seus discursos acerca do juízo sobre o remanescente salvo após o castigo está presente nessa segunda parte. E a terceira, Deus pune, então, as nações vizinhas em cumprimento do chamado do profeta. O nosso texto está, então, na primeira parte. Jeremias faz um discurso aqui de julgamento em meio a uma ação simbólica, mais conhecida como profecia de representação. Uma prosa em forma de parábola em ação. No capítulo 11, dos versículos de 1 a 17, o estado de corrupção de Judá está tão elevado que o Senhor proíbe o profeta de interceder por esse povo. No capítulo 11, do versículo 18 ao capítulo 12, versículo 13, a ira de Deus, então, se acendeu contra eles, tanto é que conspiravam contra o profeta. No capítulo 12, versículos do 14 ao 17, nações vizinhas que tirariam proveito da desolação de Judá não ficarão impunes e são confrontadas com o seu próprio castigo e com a restauração prometida a Judá. O capítulo 13, dos versículos 1 a 27, o juízo está prestes a cair sobre Judá em 5 relatos de advertência. O nível de discernimento do povo estava terrivelmente baixo, a soberba então permeava todas as áreas da sociedade, a nação estava rebelde e apóstata, caminhando diretamente para a destruição. Era assim que o povo se encontrava. E no capítulo 13, o nosso texto, dos versículos de 1 a 11, nós temos a primeira advertência representada pela imagem do cinto de linho apodrecido. O Senhor declarou juízo à nação por causa de sua soberba, uma vez que ele havia tomado um povo para si e feito uma aliança com ele. De igual modo, o Senhor castiga a sua igreja quando ela é soberba e dele se afasta, uma vez que ela foi comprada pelo sangue de Cristo. Mediante o que foi dito, meditaremos no tema, o castigo contra a soberba. Quando Deus castiga a nossa soberba, Ele castiga quando, em primeiro lugar, sofremos o seu juízo.
E nós podemos ver isso nos versículos de 1 a 9. Os versículos de 1 a 7 nos apresentam uma ação simbólica da parte do profeta com o intuito de atrair a atenção do povo para a sua pregação, imprimindo-as em seus ouvidos num gesto dramático original, a real situação do povo. Os versículos de 8 a 9 explicam a imagem, onde temos uma sentença, o início do juízo, o decreto de Deus sobre o povo. O texto começa, então, no versículo 1, com Deus falando e dando 3 ordens ao profeta: compre um cinto de linho, põe-na sobre os lombos e não metas na água. A expressão "assim me diz o Senhor" era usada por um mensageiro de Deus que, segundo John Schmidt, foi extraída da prática de um emissário falando em nome de um rei. O Senhor mandou Jeremias, então, comprar um cinto de linho e vesti-lo, cinto que deveria ser comprado, assim como o Senhor comprou o seu próprio povo, uma propriedade peculiar dentre todos os povos. Deveria ser de linho, pois o linho era usado pelos sacerdotes, e esse povo era um reino de sacerdotes. O cinto, que era um tipo de cinta, deveria ser enrolado em torno da cintura até o meio da coxa, um tipo de roupa íntima, uma referência à fidelidade que simbolizava um relacionamento íntimo que o Senhor havia planejado ter com esse povo. E assim Jeremias o fez, como nós vemos no versículo 2. Nos versículos 3 e 4, o Senhor então dá outra ordem ao profeta: vai ao Eufrates e esconde-o ali, na fenda de uma rocha. Jeremias deveria ir até o Eufrates, o rio frutífero, o grande rio do Oriente Médio, e escondê-lo na fenda de uma rocha, ou seja, deveria enterrar no buraco úmido entre as pedras. O cinto estava sujo, porquanto o profeta havia usado por vários dias, ele não poderia tirá-lo para lavar, simbolizando a sujeira espiritual do povo naquele momento, sendo este enterrado bem distante, representando o seu futuro cativeiro. E assim Jeremias o fez no versículo 5. Passados muitos dias, o Senhor lhe deu uma terceira ordem. Ele deveria retornar ao Eufrates para desenterrar o cinto. Ao fazê-lo, viu que o cinto se tinha apodrecido e para nada prestava. Como está aí, nos versículos 6 e 7. O cinto havia apodrecido, corrompido. E é importante destacar que o verbo apodrecido aqui indica uma ação reflexiva. Corrompeu-se no tempo perfeito, uma condição completa passada, no passado. Uma vez que o cinto representava o povo, Deus levou o profeta a entender que foram eles mesmos que se corromperam e se corromperam completamente. E isso nos faz entender que todos nós somos responsáveis pela nossa soberba, pela nossa própria corrupção. Então veio novamente a palavra do Senhor ao profeta, dando o significado ao ato e proferindo o juízo então sobre o seu povo, nos versículos 8 a 9. Da mesma maneira que o cinto apodreceu nesse buraco, na fenda dessa rocha, o Senhor ia apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. O verbo apodrecer, nesse caso, indica uma ação causativa e ativa. Corromperei, farei corromper no imperfeito, que neste caso indica uma ação futura do que estava acontecendo já no presente. Note que no juízo não mais o povo iria se corromper com a soberba, mas Deus iria corromper a soberba que estava enraizada no coração deles. O próprio Deus causará a ruína da soberba de Judá. Segundo Robert Carroll, esta é uma encenação dramática do exílio na Babilônia. O profeta representa o Senhor e o cinto de linho
o povo. Judá seria levada pelo próprio Deus para ser enterrada no exílio, sendo que o foco da ruína predita não é simplesmente o povo, exterminar o povo, porém o caráter corrompido que levou à sua queda. A imagem do cinto apodrecido indica que Judá estava prestes a ser humilhada, que sua soberba seria apodrecida e o castigo inevitável. Enquanto os naturalistas dizem que a soberba deve ser nutrida e até mesmo estimulada, Deus diz que ela deve ser castigada e deixada. E um dos meios que Ele utiliza para humilhar e castigar a nossa soberba é justamente a desolação. Por quê? Porque a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Provérbios 16, 18. Existem momentos que estamos tão tomados e embriagados pelo orgulho que a única solução cabível a nós é a humilhação pública e a dor, como advertiu Ana em sua oração. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. 1 Samuel 2:3. Meus irmãos, nós estamos meditando no tema o castigo contra a soberba. Além de Deus castigar a nossa soberba quando sofremos o seu juízo, em segundo lugar, Ele castiga quando quebramos a sua aliança, como nós podemos ver na segunda parte desse bloco, desse texto, nos versículos 10 a 11. Vimos Deus sentenciando o seu povo pela boca do profeta a utilizar a imagem do cinto. Agora veremos exatamente a razão do juízo, como estavam agindo o povo em relação a Deus, no versículo 10. E as consequências de sua soberba, o que levou o Senhor a castigá-los, no versículo 11. O versículo 10, então, inicia com o Senhor atestando a malignidade no coração de Judá. Este povo maligno, um povo mau e impiedoso que praticava a perversidade. O próprio povo de Deus se recusava a ouvir a sua palavra. Que se recusa a ouvir as minhas palavras. É isso que está aí no versículo 10. A palavra que é lâmpada para guiar os pés e luz para os caminhos. Eles não mais guardavam no coração para não pecar contra Deus. E o verbo recusa aqui indica uma ação intensiva e ativa. Ou seja, nós seminaristas sabemos, o verbo está no pielo. Ou seja, rejeita, tem aversão. E no particípio, que apresenta o sujeito no exercício contínuo da ação. O povo não simplesmente recusava a ouvir a palavra, mas ele tinha aversão a ela. Já pararam para pensar nisso? O próprio povo de Deus tendo aversão à palavra do seu Deus. Rejeitavam, não, por exemplo, num dia, mas eles rejeitavam de maneira contínua no seu viver diário. Eles rejeitavam a palavra de Deus, meus irmãos, tanto da lei, que era a base dessa aliança, quanto do profeta que servia para alertar a manutenção da mesma. Tanto é que Jeremias advertiu o povo durante 23 anos e eles ignoraram a mensagem. O abandono do ouvir e obedecer à voz de Deus precede a desgraça. O coração do povo estava duro, que caminha segundo a dureza do seu coração. Eles caminhavam não mais pelo caminho da justiça em meio às veredas do juízo, porém segundo a dureza do seu coração, um coração torcido, teimoso. Isso que significa essa dureza aqui. E anda após outros deuses para servir e adorar, diz o texto. O povo feito para ter e adorar, pense, o único Deus verdadeiro estava servindo e adorando falsos deuses. Estavam subordinados
e prostrado perante os deuses estrangeiros. Uma vez que eles se inclinaram a eles, se submetiam e eram submetidos por ele, a dura realidade do idólatra, que passa a ser escravo do ídolo. Eles retornaram às atividades dos cananitas, cultuando a Baal, oferecendo seus próprios filhos no fogo em favor de Moloque, em sacrifício a Moloque, e rendendo graças à rainha dos céus, queimando incenso diante do mimário. Por tais práticas, Jeremias comparou Judá a uma prostituta e adúltera, pois havia abandonado seu Deus para se prostituir espiritualmente com entidades de todo tipo. Além disso, Judá vivia uma religião hipócrita, adorava a Deus de maneira superficial no templo, enquanto desprezava a Deus fora dele, com a sua vida. Fazia alianças políticas com povos pagãos e profanava o sábado. E ele conclui o versículo ao dizer: será como este cinto, que para nada presta. O povo será completamente inútil, sem proveito algum, e nada prosperará. A nação brasileira se diz povo de Deus, contudo, adora um novo Baal, rejeitando a providência do Deus verdadeiro, crendo no acaso. Adora um novo Moloque, quebrando covardemente o 6º mandamento, assassinando seus próprios filhos no aborto, amparados por leis satânicas. E adora uma nova rainha do céu, concedendo atributos divinos à mãe de Cristo. E aqui nós chegamos no último versículo, versículo 11. E ele começa com uma conjunção explicativa. Por quê? Explicando, então, o relacionamento pactual de Deus com eles e a resposta do povo para com Deus. E eu vou ler todo o versículo. Porque, como o cinto se apega aos lombos do homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo, e nome, e louvor, e glória, mas não me deram ouvidos. O Senhor aqui relembra a aliança perpétua feita com todo o povo de Israel, que fez deles povo escolhido para ser santificado e herdeiro da terra prometida, povo eleito que ele mais amava, na qual chamou minha amada, e que com amor eterno ele amou e com benignidade atraiu para um relacionamento especial com ele. Como uma esposa libertada da terra do Egito, que conheceu o esposo, recebeu dele amor e instrução, foi por ele cuidada para se deleitar numa terra que manda leite e mel, um povo conhecedor dos termos. Ele não apenas deu os termos, mas o fez conhecedores, um acordo que na sistemática nós vimos, ele é unilateral em sua essência, onde o Senhor inicia, estabelece e garante os termos, e bilateral em sua administração, onde o povo deve se relacionar, confiar e obedecer aos seus mandamentos. A vida obediente do povo da aliança produziria o quê? Louvor para o nome de Deus. Louvor e glória para o nome de Deus. O povo deveria refletir isso sobre a face da terra. Ele desejava que o seu povo trouxesse honra ao seu nome, que a sua glória fosse conhecida por toda a terra. No entanto, eles fizeram o contrário, se tornando desprezíveis. Como diz a máxima latina, corruptio opti pessima. A corrupção dos melhores é a pior. Judá, em sua rebelião e ingratidão, quebrou a aliança. Desobedecendo os termos, eles rejeitaram o seu Deus, recebendo todas as maldições desta aliança. Nós podemos perceber com isso que a natureza do rompimento foi a sua própria soberba. Eles quiseram, naquele momento, dar as diretrizes, estipular o que eles iriam ou não iriam fazer, e acabaram se perdendo.
sempre que queremos nos sobrepor ao tratado, somos surpreendidos pelo caos. O castigo de Deus sobre a nossa soberba faz parte do seu caráter justo e misericordioso. Ele tem que castigar a nossa soberba, primeiro, porque ele não pode negar a si mesmo, ele é justo e bom, não compactua com o pecado. Segundo, mesmo que nós quebremos, ele jamais quebrará a sua aliança. Ele, diferentemente de nós, é fiel. Terceiro, ele nos ama e apesar de nossa rebeldia, ele não desiste de nós, como diz o provérbio. O Senhor corrige a quem ele ama, assim como o pai corrige o filho a quem ele quer bem. Provérbios 3, 12. Por mais que sejam dolorosas as formas de correção do pai, como aconteceu depois com Israel, elas são necessárias, como escreveu o autor aos Hebreus. A Bíblia, interpretando a própria situação, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento. Nós ficamos tristes quando precisamos corrigir um filho, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz frutos de justiça e paz para aqueles que ela foram exercitados. Hebreus 12, 11. O Senhor não poupou aqui o seu único filho para nos salvar de um cativeiro eterno que nós mesmos procurando. E quando eu digo aqui, eu falo da história da redenção, quando o Verbo ele se fez carne e andou entre nós. O Filho que, embora sendo Deus, não os considerou ser igual ao Pai. A Deus era algo que devia se apegar-se, mas esvaziou a si mesmo, que desceu dos céus não para fazer a sua vontade, mas para fazer a vontade do Pai, bem como não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado na sua boca, e cujo corpo não viu corrupção, para salvar o seu povo da podridão do pecado. Como disse o reverendo Paulo Brasil em uma das nossas aulas esse ano, há misericórdia em sua justiça. O Senhor, por meio de Jeremias, chamou o seu povo ao arrependimento, como um pai chama o seu filho que está correndo em direção a uma carreta em alta velocidade. E quando ele viu que não adiantaria mais, que o povo precisaria passar por aquele processo, o profeta não mais intercedeu pelo povo, e o povo foi levado cativo para a Babilônia. Não obstante, como o pacto também é irrevogável, ele prometeu restauração a essa nação após 70 anos de humilhações. O pai iria buscar o filho de mãos dadas na casa do castigo e faria uma nova aliança com ele, a mesma aliança e a mesma relação, só que agora gravada no íntimo do coração de cada crente. As leis que foram externamente gravadas nas tábuas de pedra seriam internamente gravadas no coração do povo, de um só caminho para que temam todos os dias. A este povo remanescente foi prometido o rei, e eles iriam servir ao Senhor seu Deus, como também a Davi seu rei, que levantarei. O rei que viria da raiz de Davi, o renovo justo que iria reinar sabiamente, executando juízo e justiça na terra. Nele, as palavras de Jeremias seriam plenas e claramente cumpridas. Perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. E acerca dele testemunhou Lucas ao relatar a noite que ele foi traído. Este é o cálice dessa nova aliança no meu sangue, derramado em favor de nós. Na cruz dele vemos a satisfação do clamor de Jeremias por todos esses anos, quando Mateus escreveu que o seu sangue foi derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. O inaugurador desta nova aliança é o Rei da Glória, o Senhor Jesus Cristo, que em breve retornará para enfim consumá-la. Diante do que foi exposto, o texto nos oferece alguns desafios. Primeiro,
O que Deus requer de mim agora? Nós já ouvimos a exposição do texto. E o que Ele requer de mim agora? Ele requer que você, meu irmão, deixe de ser maligno e impiedoso para com Ele e o seu próximo. Que você deixe de viver uma vida semelhante à daquele povo, uma vida perversa, uma vida de perversidade. Ele requer que você deixe de rejeitá-lo e rejeitar a sua palavra. Ele requer que você não tenha um coração teimoso, idólatra, que quebra a sua aliança e vive na soberba, que leva à corrupção. Segundo, onde Ele requer isso de mim? Em quais situações? Ele requer isso quando você não mais se importa com o castigo vindouro e opta pelo pecado diante de uma situação corruptora. Vai castigar? Deixa para lá, eu vou pecar. Ele é misericordioso, não. Quando você abandona o seu momento de oração, leitura e meditação na palavra para priorizar outras coisas. Quando você deixa de procurar a orientação bíblica para o seu problema. Cada situação da vida, qualquer situação da vida, para tentar resolvê-los por meios iníquos. Quando você troca o Senhor pelo primeiro ídolo que lhe é apresentado. Terceiro, porque devo atendê-lo ao que Ele requer de mim? É pela graça, irmãos. Ninguém vai conseguir fazer isso aqui pelas suas próprias forças. E a motivação de nós agirmos dessa maneira é porque nós devemos atendê-lo, porque Ele nos elegeu soberanamente para tê-lo como filhos. Fez uma aliança contigo e pela graça te salvou do pecado e da morte da cruz pela pessoa do Filho. Porque Ele cuidou de você em todos os momentos e em cada detalhe, desde o dia que você nasceu, e há de cuidar até que Ele retorne. Quarto, como eu posso fazer o que Ele requer? Você pode orar. É interessante a oração. A primeira coisa que nós devemos fazer quando o nosso coração está soberbo é ajoelhar, é nos render, nos humilhar, nos prostrar diante de Deus. Você pode orar e pedir que Ele o livre da corrupção, que Ele tire a soberba do seu coração. Mesmo que para isso você tenha que ser castigado, que Ele te faça um crente piedoso, que persegue a santificação. Que Ele te dê fome e sede pela sua palavra e te dê um coração obediente, que Ele retire os ídolos da sua vida e que restaure a sua aliança outrora quebrada. A soberba do mundo desconhece a sua origem e quão danosa é para a alma rebelde. Mas o amor e a fidelidade de Deus conhecem os seus, e o que fazer para eles não se perderem, não pecarem, não ficarem dessa maneira eternamente. É por isso que nessa manhã Ele nos exortou quanto ao perigo da soberba no coração. Que Deus se compadeça de nós. Amém.